Hipocrisia de falsos líderes religiosos, reveladas por uma pandemia. Ficar em casa é de fato uma medida eficaz contra a disseminação do Covid-19. No entanto, muitos cidadãos são obrigados a sair, apesar dos riscos, porque se preocupam com as necessidades de suas respectivas famílias, especialmente com a necessidade de sustento diário. A verdade é que se apenas juntarmos as mãos para ajudar nossos semelhantes desprivilegiados, ninguém passará fome, ninguém morreria de fome. Nós, na Igreja de Deus Internacional, estamos cientes da dura provação que muitas pessoas enfrentam enquanto os isolamentos e as quarentenas da comunidade estão em vigor. Assim, à nossa maneira humilde, tentamos ao máximo prover nossos irmãos e irmãs com fé e até nossos semelhantes com suas necessidades essenciais, como comida e remédios. Também montamos uma clínica digital 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tratar de seus problemas de saúde. Nesta crise global de saúde, muito pode ser feito por diferentes organizações religiosas para aliviar o fardo do governo e aliviar as dificuldades de nossos semelhantes, ou, pelo menos, até mesmo de seus respectivos membros e seguidores. Este é o momento em que eles podem mostrar a seus membros que realmente se importam com seu bem-estar e que não são apenas atrás de coletar contribuições monetárias deles. Eles sempre podem prover sua subsistência diária e talvez até uma pequena quantia de dinheiro. Mas, além de dar coisas materiais, este também é o melhor momento para os líderes religiosos que afirmam ser apóstolos de Cristo saírem das suas fortalezas e usarem seu poder, que eles afirmam possuir, para parar esta praga e curar as pessoas que lutam por suas vidas em hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Agora é sua chance de provar que são reais e não simplesmente usurpadores. Se eles são apóstolos de Cristo de verdade, é muito fácil curar os doentes e erradicar o vírus. Mas como é que eles não estão fazendo nada? Eles não se importam com as pessoas que sofrem e morrem. Porque eles estão fingindo ser surdos e cegos para os problemas dos pacientes de Covid-19. Seu silêncio e inação apenas significam que eles não são Cristos e apóstolos reais, mas sim Cristos falsos e apóstolos falsos. Significa apenas que eles realmente não têm poder, que são tão impotentes quanto as pessoas comuns e que têm medo desse vírus mortal. E, com medo de serem infectados, eles não saem mais dos seus paraísos. Agora podemos ver claramente que esses pregadores orgulhosos e líderes religiosos são um monte de mentirosos. Eles se gabam de que são capazes de realizar atos maravilhosos, que podem dar ordens aos anjos, que podem fazer isso e aquilo, mas onde estão agora? Lá em suas mansões e palácios. O que eles fizeram? Nada. Por exemplo, um líder religioso que afirma ser nomeado, se orgulha de tantas coisas, como parar terremotos. Mas onde ele está agora? E o que ele fez? Se ele realmente pode parar um terremoto, ele pode facilmente impedir que esse vírus se espalhe ainda mais. Mas por que ele não pode e não faz? É porque ele é um falso Cristo. E o que ele se vangloria não passa de ilusões. E os pastores e padres que afirmam que podem curar até casos terminais
simplesmente colocando as mãos nos doentes? Onde eles também estão? Por que eles não vão a hospitais onde há pacientes com Covid-19, mesmo em corredores? Já faz mais de meio ano desde o início dessa crise de saúde e tantas vidas foram perdidas, e ainda assim nenhum deles saiu e se ofereceu para colocar as mãos nas pessoas. Por quê? É porque todos eles são curadores falsos e não curadores da fé. Evidentemente, até os líderes religiosos de hoje estão abalados e aterrorizados com esta pandemia. Portanto, eles se escondem em suas fortalezas como mulheres. Como está escrito em Jeremias capítulo 51, versículo 30. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficam nas fortalezas, desfaleceu a sua força. Tornaram-se como mulheres, incendiadas são as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Se essa pandemia tivesse acontecido durante o tempo do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, eles certamente se esforçariam para alcançar todos os que estão infectados e curá-los, porque realmente tem o poder de curar os enfermos. Durante o tempo em que o verdadeiro Cristo ainda estava na terra, Ele curou todos os tipos de doenças. Ele até ressuscitou os mortos. O mesmo se aplica aos verdadeiros apóstolos. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz: E, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Os apóstolos também receberam por Deus o poder de curar todas as doenças e enfermidades sem exceções. Isso significa que seu poder de curar teria incluído o Covid-19. Como o verdadeiro Cristo, eles também foram capazes de dar vida a uma pessoa que já havia morrido. Ao contrário dos falsos cristos e falsos apóstolos que proliferam nessa dispensação. Mas nenhum de nós na Igreja de Deus Internacional afirmou que somos apóstolos ou que somos Cristo. Também nunca afirmamos que temos o poder de curar qualquer doença. Sempre que um de nós fica doente, oramos a Deus, imploramos a sua misericórdia. E quando ficamos bem, reconhecemos que foi Deus quem nos curou, porque acreditamos que nossas vidas estão em suas mãos. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Nesses tempos perigosos, nossa única esperança é a misericórdia de Deus. Não há mais ninguém a quem recorremos, mas Deus, vamos sempre orar por sua misericórdia. Por sua misericórdia, e se não por contra sua vontade, seremos capazes de superar essa crise de saúde global. Agora mesmo aqueles que não acreditam em Deus podem sentir seu poder e força. Quando Deus envia uma praga, seu impacto pode ser sentido por todo o mundo. Com as coisas acontecendo agora, eu realmente não pude deixar de me lembrar de uma das revelações dadas a João. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 8 diz: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra.
O cavaleiro que estava sentando no cavalo pálido, o amarelo, recebeu o poder de matar a quarta parte da terra através de diferentes meios, como espada ou guerra, fome, pestilências ou pragas e os animais selvagens da terra. Diz-se que o vírus que ataca a humanidade agora veio de morcegos, cobras e pangolins, que estão entre os animais selvagens, imundos e abomináveis. É provável que o vírus que estava nos morcegos se fundiu com o vírus que estava nas cobras, e esse vírus híbrido, que agora está nas cobras, se fundiu com o vírus nos pangolins. Todos eles são animais selvagens. Eles não são domesticados. E eles não devem ser colocados no mesmo lugar. Infelizmente, eles estavam disponíveis em um mercado em Wuhan, China, onde um novo coronavírus com força extraordinária, o Covid-19, foi desenvolvido. E esse coronavírus sofre uma mutação tão rápida, diferentemente de um vírus comum, cuja mutação normalmente leva anos para acontecer. Estou observando intensamente as coisas que acontecem no mundo hoje, e depois me refiro às circunstâncias mencionadas em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Além dessa praga atual, também existem guerras e conflitos em todos os lugares. Eles podem ser vistos entre as nações e dentro das nações. As pessoas têm fome, há agitação. Se o que estamos experimentando agora já é a praga trazida pelo cavaleiro no cavalo pálido, isso significaria uma grande perda em termos de vidas humanas, pois ele receberá poder sobre a quarta parte da terra. Ou seja, se a população mundial hoje é de cerca de 8 bilhões, isso significaria a morte de cerca de 2 bilhões de pessoas. Só podemos esperar e orar para que isso ainda não seja feito pelo cavaleiro montado no cavalo pálido. Mas é claro que, se é a vontade de Deus, não somos contra. Em primeiro lugar, sabemos que todos nós somos decretados para morrer. Nosso único desejo agora, enquanto Deus está nos dando a oportunidade, é continuar pregando o Evangelho, convencer as pessoas a desenvolver fé e temor em Deus, ensiná-las a amar seus semelhantes, inspirá-las a passar suas vidas dadas por Deus com propósito e, eventualmente, leve-os a servir a Deus para que sejam dignos de salvação. Que Deus nos ajude e tenha piedade de todos nós, que Ele cure os enfermos, que Ele sare nossa terra.